Então, que é através da escrita, e daí agora na escrita, né? Especificamente. A grande diferença da escrita está no fato do receptor não estar necessariamente presente na conversa. A comunicação escrita pode servir transmite através da palavra escrita o que ele quer dizer ao mensagem futuramente. Então, essa escrita, hoje a gente utiliza, assim como foi falado, de empresas, onde pelos cartazes, pelas formas que escreve, antigamente usava-se muito através da escrita, que era através das cartas, das correspondências. Então, as pessoas, para saber uma das outras, as pessoas faziam o que? Escreviam cartas. Então, como o familiar estava, então era dessa forma. Então, a escrita era feita nesse formato, essa comunicação escrita. E hoje não é tão utilizada, mas ainda as empresas utilizam, né? Então, por exemplo, um jovem aprendiz trabalha na empresa tarde e o gestor vai de manhã, ele vai querer passar algum recado, alguma coisa, comunicar ele alguma coisa, ele vai fazer o quê? Através da escrita, ele vai escrever para deixar na mesa dele um bilhete, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, dessa forma ainda vai utilizar essa escrita. A não verbal. A não verbal é diferente da comunicação verbal, né, que nós falamos até agora. A comunicação não verbal é feita através de códigos, gestos, sinais, expressões faciais, corporais, de imagens, apesar de não usarmos da mesma forma que a comunicação verbal, necessitando-se de um passivo e um ativo. A comunicação não verbal está muito presente também no nosso cotidiano. Então, aqui está um exemplo bem claro na foto da ação não verbal. Por isso, você jovem utiliza muito, né, essa comunicação. Então, essa comunicação não verbal. Daí, temos 93% da comunicação é Você já deve ver que a comunicação não verbal é responsável por 93% comunicativo. Quando comecei a me interessar pelo tema, foi uma das que era, né? O que acontece nessa 93% das regras? Essas pessoas afirmam que estudos científicos comprovam essa porcentagem. Dizia que o significado das palavras representavam-se a 100% do que se desejava comunicar. Bastaria uma boa observação não verbal para ter uma ideia bem próxima da comunicação. Se comprovada essa 100% verbal, a verbalização poderia até mesmo em um cenário mais extremo, segundo o que não se verifica realmente na vida real. Observei também que a comunicação mudava muito de acordo com o contexto, incluindo a comunicação em ambientes acolhedores, por exemplo. As palavras eram muito importantes e compreendidas com cuidado. Do lado, em ambientes hostis, a palavra era escolhida com cuidado e a quantidade de gesto que as pessoas diminuíam. Se passava-se a tomar cuidado com o que diziam de um modo persuasivo. Segunda regra, significado. 38% ao componente vocal, no caso específico, o tom de voz. 55% do componente facial, ou seja, a expressão, né, facial. E somando 38 mais 55, a linguagem corporal mágica, proposta de ação não verbal, é responsável por 90% de toda a comunicação. Então, esse estudo é o objetivo de comparar a importância relativa do significado da palavra, o tom de voz, a expressão facial, cujos resultados contêm a conclusão de Meharian, que é o do artigo, sobre a prevalência da expressão facial para a interpretação da mensagem. A metodologia desse estudo sobre a comunicação não verbal. As vozes de 3 mulheres foram gravadas dizendo a palavra talvez.
com uma entonação que procurasse significar, primeiro, que a pessoa talvez goste, segundo, que a pessoa não demonstre apreço ou aversão, ou seja, neutralidade, que a pessoa talvez não goste. As palavras foram gravadas 2 vezes por essas mulheres, perfazendo-se um total de 18 enunciações da palavra talvez, com as entonações acima descritas. Essas gravações foram apresentadas, todas também mulheres que deveriam julgar e escutar cada palavra da comunicação. Se a comunicação era positiva, neutra ou negativa, dentro de uma escala apresentada no estudo. Fotografias de 3 modelos também foram tiradas em expressões faciais que pudessem significar que gostou de algo, que está neutra em relação a algo ou que não gostou de algo. Então, o que acontece? É necessário se apenas um pouco de bom senso para ver se, no mínimo, essa regra é exagerada. Além disso, existem diversas limitações para a aplicabilidade desses estudos na vida real. Limitações essas que são largamente ignoradas, principalmente se a regra for aplicada a um contexto diverso daquele que foi construído. Então, é um artigo bem grande que fala sobre essa comunicação não verbal. Mas o que acontece muitas vezes nessa comunicação não verbal? Então, muitas vezes a gente fala desse negócio do tom de voz. Por exemplo, se uma pessoa estiver brava na comunicação não verbal, a gente vai ver a expressão dela que está diferente. A gente pode ver também se acaso ela fala alguma coisa, o tom de voz está diferente. Influencia muito nesses tipos de comunicação. A comunicação não verbal também, a gente vê bastante relatos de jovem aprendiz que eles vão fazer uma entrevista e eles se expressam, né, no caso corporal, facial. Então, a pessoa que está fazendo entrevista, ela vê que a pessoa está se expressando pelo corpo. Talvez é uma pessoa tímida, mas ela está se expressando pelo gesto, pelo corpo, pelo estilo facial dela. Então, é nesse sentido também que se usa muito essa comunicação não verbal. Assertiva. A comunicação assertiva é fundamental ser assertivo para que a mensagem chegue clara ao receptor. Para isso, é necessário se comunicar de maneira direta, sincera, clara e honesta. Um emissor assertivo, quando ele consegue se manifestar as suas ideias e pensamentos de forma clara e sem desrespeitar ao próximo. Então, principalmente, quem que faz mais, ou seja, quem é mais para fazer essa comunicação assertiva? Os gestores. Por quê? Ele é gestor, então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser exemplo. Então, ele tem que fazer essa comunicação assertiva. Ele tem que estar no ambiente, ele não pode estar nervoso, não pode estar com raiva. Por quê? Nessa comunicação, ele pode transmitir tudo aquilo para os seus colaboradores. Então, por isso, a comunicação dele tem que ser assertiva nesses aspectos. Então, a assertiva é uma comunicação, né, que vai chegar até o receptor, vai ter que ser clara, principalmente para o jovem aprendiz. Então, ele vai ter que ser assertiva. Por quê? O jovem, se for o primeiro emprego, ele está começando. Se não for passado essa comunicação assertiva, muitas vezes o jovem não vai entender. E como é tudo novo para o jovem acaba fazendo o quê? Não perguntando novamente. Fica com medo, então não pergunta. Então, e acaba depois fazendo a função dele tudo errado. Então, essa função, essa comunicação assertiva, geralmente quem utiliza muito é o gestor, né? Então, é um emissor assertivo, que ele consegue manifestar as suas ideias e os pensamentos, ou seja, tudo aquilo que ele está na cabeça, os pensamentos, as ideias dele, ele consegue transmitir para os seus colaboradores ou seus funcionários. Obviamente que esse é um exemplo que eu dei, né, de um gestor, mas a gente tem vários outros de comunicação assertiva, que para vocês esse exemplo é um exemplo um pouco mais próximo, né, que é um gestor tendo uma comunicação
assertiva, onde ele vai conseguir passar para o jovem as suas ideias, os seus pensamentos de forma clara.